Gênesis 29. Gênesis 29, o pessoal do Imagem Divulgação pode colocar ali. Aleluia, louvado seja Deus. Todas acharam? Quem não trouxe Bíblia, cola com a irmã que está do lado. Vamos colocar ali também para vocês acompanharem, mas prestem atenção naquilo que Deus vai falar com vocês, amém? Gênesis 29, versículo 14. Vai dizer assim a palavra de Deus. Então Labão disse: verdadeiramente és tu meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, há de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, a tua filha menor. Então disse Labão: melhor que eu te dê a ti do que te dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó por 7 anos por Raquel, e eles lhes pareceram poucos dias pelo que muito amava. Versículo 21. E disse Jacó a Labão: dai-me a minha mulher, porque estes são os meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Amém? Pode deixar a sua Bíblia aí do seu lado. Nessa noite eu quero falar com você sobre 2 mulheres. 2 mulheres irmãs, filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Mulheres que comeram a mesma comida, tiveram a mesma criação, foram criadas debaixo do mesmo teto, viveram debaixo de uma mesma cultura, viveram debaixo dos mesmos costumes, mas 2 mulheres totalmente diferentes uma da outra. A Bíblia vai nos contar a história aqui de Jacó. Jacó, ele foi aconselhado por sua mãe Rebeca e por seu pai Isaque a fugir da sua casa, ir para a casa do seu tio Labão, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. O seu irmão Esaú tinha o jurado de morte. Jacó obedeceu, ele imediatamente foi para a casa do seu tio Labão. Quando ele chegou na casa do seu tio Labão, foi muito bem recebido, e de cara ele encontra com 2 mulheres. Jacó era solteiro, e ele se depara com 2 primas solteiras. A Bíblia vai dizer que Lia, ela tinha os olhos tenros, olhos meigos, enquanto Raquel era uma mulher de um semblante lindo. A Bíblia diz que ela era formosa, ela tinha uma beleza exterior. Quando a gente vai pesquisar sobre o que quer dizer olhos tenros, ou seja, na nossa linguagem de hoje, a Bíblia está dizendo que Lia era ela zaroia. A Bíblia não diz que Lia era feia, a Bíblia diz que Lia tinha os olhos tenros, ou seja, ela tinha os olhos virados, era zaroia, mas Raquel era bonita. Aí a Bíblia vai nos contar essa história, e Jacó ficou ali na casa de seu tio Labão durante 30 dias. Durante esses 30 dias, Jacó, ele se encantou por Raquel. Jacó se maravilhou com Raquel. E passados esses dias, o seu tio Labão falou assim: olha, não é justo que você trabalhe para mim de graça, já passaram 30 dias, eu quero que você me dê um preço. Qual que é o teu salário? Me fala o teu salário que eu vou te pagar. E aquilo no coração de Jacó já estava assim: eu quero Raquel, apaixonei por Raquel, Raquel é linda, Raquel é com ela que eu quero me casar. O que eu vou fazer? Porque naquela época, para chegar para um pai e pedir a filha em casamento, tinha que dar um dote. Eu não tenho nada, comecei agora, eu preciso de um dote. Tudo bem, pensou ele: Labão, eu aceito, eu trabalho 7 anos para você de graça, mas em troca eu quero que você me dê a sua filha Raquel, eu quero me casar com ela. Aos olhos de Labão pareceu muito bom, né? Labão disse: já que para eu não dar para outro homem, eu dou para você, está fechado então, daqui 7 anos eu te dou Raquel. A Bíblia nos diz que começou Jacó a trabalhar para Labão, e Jacó, nesse momento ele sai para o deserto, ele vai pastorear as ovelhas do seu tio, e eu fico imaginando ali ele no deserto pensando na sua Raquel, a sua amada. Jacó, ele olhava para as estrelas, ele via Raquel. Ele olhava para as flores, ele via Raquel. Ele olhava para as ovelhas, ele via Raquel. A Bíblia diz que os 7 anos passou tão rápido, ele não sentiu, porque ele desejava Raquel. Ele queria muito Raquel. Raquel era a mulher da vida dele, a mulher dos sonhos, a mulher que ele desejou. Ele queria Raquel. Mas tem um problema.
ele não conhecia Raquel. A Bíblia diz também que ele não conhecia Lia, mas até aí tudo bem. E ele volta para casa, e os 7 anos se cumprem. Por que Jacó se apaixonou por Raquel? Por causa da beleza exterior. A beleza dela impressionou, e por isso nós mulheres, nós nos arrumamos, pintamos o cabelo, passamos um batom, nós queremos estar belas, queremos ter uma boa apresentação, porque uma boa apresentação, ela gera algo em alguém. Uma pessoa vai olhar para você e falar, que mulher bonita, ela é muito bem arrumada, por mais que eu não te conheço por dentro, mas aquilo que você me mostra através da sua aparência, dá eu a deduzir alguma coisa sobre você. Então por isso nós mulheres precisamos andar lindas, não só por fora, mas também por dentro. Aqui no caso de Raquel, ela era linda por fora. E uma mulher com uma boa aparência, ela gera afeição, principalmente em um homem. Por mais ali que ele não conhecia ela, mas ele queria ela. E chegou-se os 7 anos, ele falou com Labão assim, olha, passou agora os 7 anos, eu quero a minha mulher, eu quero dar ela para mim, porque foi combinado. Aí, tudo bem, Labão falou, vamos preparar o banquete. Naquela época só os homens participavam do banquete, as mulheres não participavam do banquete. Enquanto os homens estavam no banquete, foram preparar a noiva. Porém, o que Labão fez? Ao invés de colocar Raquel, ele colocou Lia para deitar com Jacó naquela noite. Eu só quero mostrar para vocês algo. Lia não roubou o marido da irmã de Raquel. Lia não roubou Jacó de Raquel. Naquela época havia um costume. Qual costume? Não se dava a filha caçula primeiro. Era um costume daquela época, primeiro se dava a filha mais velha. A filha mais velha tinha que casar primeiro, mas Jacó não sabia disso e Labão não contou isso para Jacó. E passa-se a festa e eles preparando, Lia lá para deitar com Jacó. Gente, imagina uma noite de amor. Quanto tempo, 7 anos, Jacó estava esperando por sua amada. Foi uma noite de alegria, foi uma noite linda. E a gente fica imaginando ali, as juras de amor naquela noite, na noite de lua de mel, a noite de núpcias. Imagina Jacó dizendo para ela, eu amo você, 7 anos eu esperei por você. Quando eu estava naquele deserto, eu não via nada, eu só via você. Você é a mulher que eu desejei, você é a minha amada. Gente, Lia, ela recebeu isso como algo para o coração dela. Eu imagino Lia pensando assim, agora eu sou amada, agora eu arrumei um homem que me ama, agora eu arrumei um homem que me deseja. Muitas juras de amor foram ditas naquela noite. E passou-se a noite, porque naquela época, gente, não tinha luzes, eles faziam, era tudo no escuro, mas a hora que amanheceu, imagina o desespero no rosto de Jacó, a hora que ele olha e vê que era Lia que estava lá. Lia, ela pôde ver o pavor no rosto de Jacó, do seu marido. E ele chama Labão, o que você fez comigo? Eu trabalhei 7 anos, não foi por ela, eu trabalhei 7 anos por Raquel, Raquel era minha amada, eu desejei Raquel e você me enganou, e agora? Gente, imagina, mulheres, Lia ouvindo isso tudo. Imagina Lia ouvindo, meu Deus, todas aquelas juras de amor não eram para mim. Tudo aquilo que eu ouvi naquela noite não era para mim, e agora? Não foi fácil. Ali começa um relacionamento conturbado, um relacionamento difícil. Ali começa um casamento onde a primeira esposa, ela precisava lidar, ela precisava enfrentar um casamento onde o seu marido era apaixonado por outra mulher, além de ser mais nova e mais bonita. Só que casou, estava casada, naquela época não tinha divórcio. Não tinha mais jeito. E aqui, gente, começa toda aquela frustração. Tudo que você imaginar que Lia poderia ter sentido de desprezo, Lia sentiu naquele momento. Mas a Bíblia diz que Jacó vai virar para Labão e falar assim, e agora? Eu trabalhei 7 anos, o que você vai fazer? Labão era muito esperto.
Labão virou para Jacó e falou assim: tudo bem, você trabalhou 7 anos por ela, trabalha mais 7 anos por Raquel, que eu te dou Raquel como esposa. Tudo bem, eu amo ela, eu espero o tempo que for para ter ela comigo. Porém, Labão fez uma proposta para ele assim: olha, espera passar essa semana, os 7 dias que você vai ter de núpcias com Lia, e depois desses 7 dias eu te dou Raquel, você vai trabalhar, e aí você vai ter Raquel. E aconteceu. Ele trabalhou lá, 7 anos, mas dentro de 7 dias, depois que Labão tinha falado com ele que dava Raquel, Labão deu. E aí a Bíblia vai dizer que Jacó trabalhou 14 anos para ter as 2 mulheres. Mas Jacó amava Raquel. Jacó não amava Lia. Imagina a frustração de Lia. Imagina o desprezo dela, estar sentindo tudo aquilo que ela nunca imaginava sentir. Tudo que ela ouviu do seu marido naquela noite não era para ela. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 30: e possuiu também Raquel, e amou também Raquel mais do que Lia. Prestem atenção, está dizendo aqui, olha, e possuiu também Raquel, e amou também Raquel. Então quer dizer que nesse momento ele também passou a ter algum sentimento por Lia. Porque a Bíblia está dizendo que ele também amou Raquel, também amou Lia, mas ele amou mais a Raquel. E ele serviu mais 7 anos para ter ela. Versículo 31 vai dizer assim: vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada. Quem viu que Lia era desprezada? Deus viu que ela era desprezada. O que Deus fez? Abriu a madre de Lia, enquanto Raquel era estéril. Meu Deus! Quem vai ganhar nessa história agora? Aquela que era desprezada, Deus agora dá ela a oportunidade de ter filhos. Aquela que era amada agora, começou a desprezar a irmã. O Senhor falou assim: você não vai ter filhos. Naquela época, a mulher, a melhor esposa, a melhor mulher do momento, era a mulher que dava filhos ao seu marido. Porque quando a esposa dava filhos ao seu marido, ela estava honrando ao seu marido. Ela estava dizendo e provando para todos que o marido dela era um grande reprodutor. Opa, olha o papel de Lia nisso. Aquela que foi desprezada, aquela que não tinha o amor do seu marido, Deus coloca filhos no ventre dela, e agora ela deixa de ser desprezada e ela passa a ser a melhor esposa. Por quê? Porque ela gerava filhos para o seu marido. Enquanto a Bíblia diz, Raquel ficou estéril. E uma mulher estéril naquela época, ela era desprezada. Porque essa mulher que era estéril, ela era considerada uma mulher que tinha um ventre infértil. Meu Deus, olha o que Deus está fazendo aqui agora. A que era desprezada foi honrada. A que desprezava agora está passando por um processo também de desprezo. É assim que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Naquela época, gente, uma mulher estéril, ela não tinha vez. E olha que casamento conturbado. A Bíblia vai dizer no versículo 32 que Lia teve muitos filhos. Eu quero ler para você, sabe por quê? A Bíblia vai dizer: cada filho que Lia deu para Jacó era um tributo de louvor a Deus. Versículo 32 vai dizer assim: e concebeu Lia, e deu à luz a um filho, e chamou o nome dele de Rúben, pois disse, prestem atenção, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Versículo 33, e concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, dizendo, porquanto o Senhor me ouviu, eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu nome de Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz a outro filho, dizendo, agora, esta vez se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos tenho lhe dado, por isso se chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e deu à luz a outro filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, porque chamou o seu nome Judá. E a Bíblia diz que ela cessou de dar à luz. Estudando, gente, buscando sobre essas 2 mulheres, eu quero mostrar para vocês quem era Lia. Lia era uma mulher triste, uma mulher desprezada, uma mulher que vivia à sombra da sua irmã, uma mulher que não tinha o amor do seu marido, uma mulher que vivia nos cantos porque se sentia inferior, se sentia pior, se sentia uma mulher verdadeiramente desprezada. Mas Lia era uma mulher temente a Deus.
Lia era uma mulher que decidiu servir o Deus dos exércitos, o Deus do seu marido Jacó. Lia era uma mulher que em meio a todas as dificuldades e os problemas, ela não desistiu. Lia era uma mulher que orava, Lia era uma mulher que buscava. Por isso ela fez um tributo a Deus por cada filho que o Senhor deu a ela. Uma mulher temente a Deus. Quando, gente, uma mulher é desprezada, essa mulher, ela não consegue lidar com muitas coisas, mas uma mulher madura, mesmo sendo desprezada, ela consegue lidar com todas as frustrações, ela consegue lidar com todos os problemas que possa vir da melhor maneira possível, se mantendo firme. Por quê? Porque a confiança dela está no Senhor. A confiança dela não está em homens, não está em mim, não está nessa igreja linda. A confiança dela está em Deus. Essa era Lia. Só uma mulher madura para lidar com tantos problemas, tantas frustrações, tanto desprezo, com sabedoria, com confiança, com fé, resistindo, sabendo que aquele que está fazendo a obra vai terminar, porque ela cria no Deus dos exércitos. Isso é uma característica de uma mulher madura. E o Senhor nessa noite Ele pergunta para você: qual o problema que você, mulher, nessa noite aqui, está enfrentando que você não está conseguindo lidar com ele? Eu sei que no fundo tem muitas mulheres aqui passando por tantos problemas e não está sabendo lidar com esses problemas. Lia nos ensina aqui. Lia, sabe o que ela nos ensina? Ela não desistiu, a sua confiança estava no Senhor, porque ela sabia que o único que poderia resolver o problema dela era Deus. Esse problema para Lia poderia ter parecido muito grande, como às vezes esse problema que você está enfrentando e você não está sabendo lidar com ele, às vezes para você é maior do que todo o universo, mas para o Senhor ele não é nada. O que o Senhor quer com você? Confia, não desista, espera, busca. Isso que Lia está nos ensinando aqui. Só mulheres maduras conseguem entender o processo de Deus na sua vida. Mulheres imaturas não conseguem entender o processo. Mulheres maduras não desistem fácil. Mulheres maduras não ficam questionando. Mulheres maduras não são aquelas mulheres que se ofendem facilmente. Mulheres maduras não ficam se defendendo, porque elas confiam que Deus é por elas. Mulheres imaturas, qualquer coisa que você vai falar com ela, ela tem 1000 argumentos. Mulheres maduras, elas permanecem firmes, porque elas sabem em quem elas estão confiando, em quem elas podem. E Raquel? Quem era Raquel? Será que você está se encaixando em alguma coisa aí de Lia? Vamos ver Raquel. Gênesis 30 vai dizer assim, versículo 1. Vindo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. E disse a Jacó, olha o que Raquel vai dizer. Dai-me filhos, se não... Dai-me filhos, se não morro. Quem era Raquel? Raquel, a Bíblia diz que ela era uma mulher de aparência exterior, linda, formosa. Raquel, ela tinha o amor do seu marido. As coisas cooperavam em favor de Raquel. Raquel era uma mulher que queria ter tudo no seu jeito, queria ter controle de tudo. Raquel era uma mulher que era segura de si mesma e não em Deus. Raquel era uma mulher que tinha inveja. Raquel era uma mulher invejosa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ela teve ciúmes de sua irmã Lia, porque Lia dava filhos e ela não dava filhos. Prestem atenção, algumas versões vai dizer que ela tinha ciúmes, outras versões vai dizer que ela tinha inveja, mas ou seja, a inveja e o ciúme são armas poderosíssimas para destruir qualquer relacionamento. Não só um relacionamento conjugal, mas um relacionamento de amizade, um relacionamento com Deus, um relacionamento familiar. Inveja e ciúme são armas poderosas e destrói. Tomem cuidado, meninas. Raquel teve inveja da sua irmã e ela falou para Jacó, me dá filhos, se não morro. Eu vejo Raquel, uma mulher, sabe, aquela mulher que era capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Será que eu tenho mulheres aqui assim nessa noite?
Raquel era uma mulher que só pensava nela. Raquel, ela não tinha empatia. Raquel tinha atitudes infantis. Agora, pensem comigo. Raquel, ela tendo o amor do seu marido Jacó, imagina se ela tivesse obedecido a Deus, buscado a Deus em primeiro lugar, ter colocado Deus como centro. Ela já tinha tudo. Ela tinha o que Lia não tinha. Lia não tinha o amor de Jacó e Lia foi para os pés do Senhor. Raquel tinha o amor do seu marido e ela quis fazer as coisas do jeito dela, porque ela confiava na sua própria força. Ela achava que ela não precisava de Deus, era segura de si. E ela, tendo o amor do marido dela, se ela fizesse conforme a Bíblia diz e conforme nós aprendemos aqui nesse lugar todos os dias, Deus poderia dar a ela o que ela precisasse, o que ela pedisse, porém no momento de Deus, mas Ele dava. Era só ela obedecer, era só ela ter fé, ter confiança, saber quem era o Deus do marido dela. Ela tinha tudo nas mãos, mas infelizmente não era isso que ela queria. Ela tinha o amor do marido, ela não queria Deus. Sabe o que ela queria? Ela queria filhos. Sabe por que ela queria filhos? Para ela chegar no ponto de falar assim, me dá filhos, senão eu morro. Dá a entender que Raquel, pela sua inveja, ela achava que quem dava filhos dela era Jacó. Ela achava que os filhos vinham de Jacó. Ela buscava filhos do seu marido, enquanto Lia sabia que quem dava filhos dela não era Jacó, era Deus. Raquel estava buscando tudo no homem. Dá a entender, vocês vão até rir comigo aqui da minha imaginação, que Raquel era daquelas que achava que filho segurava casamento. Dá a entender que Raquel achava que os filhos poderiam trazer Jacó de volta. Que Lia queria filhos para o seu próprio interesse. Lia, cada filho dela foi um tributo de louvor a Deus. Enquanto Raquel, ela queria filhos para resolver os seus problemas, para resolver os seus interesses. Qual a sua finalidade de buscar o Senhor? Para Ele resolver os seus problemas? Ou para você buscar nele uma confiança em primeiro lugar, orando, se derramando, sabendo que Ele pode te acrescentar todas as coisas? Isso são características de uma mulher imatura. Sabe aquela mulher que tudo que acontece fica perguntando, por que está acontecendo comigo? Será que eu tenho alguém aqui assim nessa noite? Por quê? Por quê? Uma mulher madura, ela não pergunta o porquê, ela pergunta para quê, porque ela quer entender o processo. Quando você questiona por quê, você está querendo se justificar diante de muita coisa que você mesmo errou. Sabe qual é o nosso problema, mulheres? O problema de uma mulher imatura? Olha, nós tomamos as decisões do jeito que a gente acha que tem que tomar. Não, vai ser assim. Fazemos escolhas do nosso jeito, não buscamos direcionamento de Deus, nem para as nossas escolhas, e não buscamos direcionamento de Deus, nem para aquilo que nós estamos pedindo. Aí o problema acontece. Aí quando o problema acontece, por que aconteceu comigo? Eu sei que eu errei, mas por que Deus deixou acontecer? Por que Ele não me deu escape? Por que Ele não me deu o livramento? Eu sei que eu errei, mas por que comigo? Aí começa a se revoltar contra Deus. Agora, uma mulher madura, não. Eu sei que o Senhor tem um processo para cumprir na minha vida. Eu sei que o que está acontecendo, eu errei, mas eu vou aos pés do Senhor. Me perdoa, eu quero fazer de novo, eu entendo. Aprendem, você mulher madura, a partir de hoje, não fica questionando Deus por que está acontecendo, mas você pergunta para Deus, para quê? Qual é a tua vontade? Qual é o teu propósito? Eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Isso são características de uma mulher madura. Olha, no verso 2, vai dizer assim, olha, Jacó irou-se contra Raquel e disse para ela, eu estou por acaso no lugar de Deus que impediu o teu ventre de frutificar? Jacó já estava apelando, já estava nervoso já com ela. Porque ela queria filhos. E a Bíblia vai dizer que Raquel começou a querer dar um jeitinho nas coisas. Tá bom, eu não posso te dar filhos? Minha serva, deita com ela que ela vai te dar filhos. E foi dando serva e aconteceu toda aquela bagunça.
Lia, gente, mesmo desprezada, a confiança dela estava em Deus. Por isso ela se tornou uma mulher madura. Uma mulher madura, a sua confiança está em Deus. Uma mulher imatura, a sua confiança está em si mesma. Às vezes você fala assim, mas minha confiança não está assim, em mim mesma. Eu confio em Deus. Mas as suas atitudes não condiz com aquilo que você está dizendo. Às vezes você diz uma coisa e está falando outra coisa. Toma cuidado. Nós vamos descobrir esse segredo aqui de como se tornar uma mulher madura. Agora, prestem atenção. Deixa eu tomar uma. Olha que lindo. Imaturidade é uma conduta irresponsável, sem visão, precipitada e egoísta. Vocês querem que eu repita? Imaturidade é uma conduta irresponsável, sem visão, precipitada e egoísta. Diante de toda essa história, Raquel sofreu por ser uma mulher imatura. Ela tinha tudo, mas ela não tinha o principal, que era Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Raquel teve filhos, sim. Depois que Lia teve 7 filhos, a metade das tribos de Israel. Depois que Lia teve 7 filhos de Jacó, aí Raquel resolveu ir até o Senhor. No versículo 22 vai dizer assim: Deus lembrou de Raquel e ouviu seu clamor. Se Deus lembrou dela é porque ela clamou. E ouviu seu clamor e a tornou fértil. Mulheres, se vocês buscarem ao Senhor, Ele realiza o desejo do seu coração. O nosso Deus é um Deus que Ele não desperdiça uma lágrima sua. Ele não ignora uma oração sincera. Para Deus ter dado filhas a Raquel, ela foi até Ele com um coração quebrantado, um coração contrito. E o Senhor, Ele não despreza um coração contrito. E aí a Bíblia vai dizer, né? Deus a tornou fértil. Ela deu à luz ao seu primeiro filho José, que nós conhecemos como José do Egito. Depois ela deu o segundo filho, que foi Benjamim. Mas no segundo filho, no parto dele, ela morreu. Olha toda essa confusão. Para o dia que o Senhor realizou o desejo do coração dela, ela morreu. Ela pôde contemplar, ela pôde ver Jacó abraçando os seus filhos, ela pôde ver os seus filhos chegando, papai, papai. Ela não pôde ver, porque no segundo parto ela morreu. Atitudes imaturas, tomem cuidado, porque o fim pode ser morte. Não uma morte física, como aqui no caso de Raquel, mas uma morte espiritual, e você viver frustrada o resto da vida por causa de atitudes imaturas. Ou seja, gente, Raquel passou por todo esse processo de sofrimento, por não ter filhos, era tão fácil. Agiu como uma mulher imatura. Precisamos tomar cuidado demais. Olha, uma mulher madura, quando ela está passando por qualquer tipo de problema, o que ela faz? Ela vai até o Senhor. A primeira atitude dela é ir ao Senhor, é gastar tempo com Deus. Mulheres maduras também choram. Mulheres maduras passam por problemas. Mulheres maduras têm vontade de chutar o balde, tem sim, mas só fica só na vontade, porque elas sabem que a confiança delas não está na vontade dela, está no Senhor. Fica na vontade, mas elas não fazem o que a vontade delas deixa. Uma mulher madura, ela entende que para deixar um legado, ela vai passar sim por lutas. Para deixar um legado, ela vai passar sim por tribulações. Ela vai ter sim frustrações, mas chegar no final, ela vai dizer: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Eu venci porque eu não desisti. E eu sei que vocês não vão desistir. Olha, mulheres maduras, elas vão chorar sim. Mas onde elas buscam força? Onde elas buscam fortalecimento? Onde elas buscam consolo? É no pastor? É na igreja? É nos irmãos? Nós estamos aqui para ajudar, mas só o Senhor faz. Precisamos estar juntos porque somos um corpo, mas só o Senhor faz. Olha, enquanto uma mulher imatura reclama, olha a característica de uma mulher imatura, ela reclama, não aceita, sempre culpa o outro. Uma mulher imatura, ela até pede ajuda, mas sabe como? Tem que ser do jeito dela.
Se eu encontrar uma pessoa que vai contra aquilo que eu penso, não serve. Porque ela não está falando o que eu quero ouvir. Não serve para mim. Eu vou ouvir a outra que vai concordar comigo e vai me ajudar na minha maturidade. É isso que ela está dizendo. Ela aceita até um conselho. Mas se for contra aquilo que ela pensa... Você sabe por quê? Porque uma mulher imatura, ela quer ter razão o tempo todo. Enquanto a mulher madura, ela abre mão da razão para ter paz. Essa é a característica de uma mulher madura. Raquel possui maturidade. Ela aos poucos se aproximou Jacó de Lia. Raquel teve 2 filhos, morreu jovem. Enquanto Lia teve 7 filhos, Lia deixou um legado em meio a lutas, em meio a sofrimento, em meio ao desprezo, porque ela creu no Deus de Jacó, mas ela deixou um legado. Qual o legado? De mulher madura, de mulher temente ao Senhor, de mulher obediente, de uma mulher que está sendo lembrada nessa noite como uma mulher que agradou o coração de Deus, e por ela ter agradado o coração de Deus, Deus realizou o desejo do coração dela. Por isso que, como você quer ser lembrada? Agora imagina, meninas, mulheres maduras, imagina o poder na oração de uma mulher que ora com fé, de uma mulher que ora com lágrimas, de uma mulher que ora com esperança, de uma mulher que ora sabendo que Deus vai resolver. Minha irmã, eu quero dizer para você que você não está sozinha. Deus, Ele te vê, Ele ouve o sussurro do seu coração, Ele contempla você. Não desista. Cada vez que você dobra os seus joelhos, correntes invisíveis começam a quebrar. No mundo espiritual, aquilo que era impossível a Deus se torna possível. Eu quero incentivar você, sabe o quê? A buscar aquilo que o pastor prega aqui todos os dias. Às vezes você fala assim, mas minha voz é fraca, mas aos olhos do Senhor ela é poderosa. Meninas, momentos de oração podem transformar tudo. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então desperta, minha irmã, sabe por quê? Deus tem bênçãos, Deus tem promessas a realizar na minha vida, na sua vida. Mas nós estamos deixando nos levar pelos problemas e agindo como mulheres imaturas. Vamos despertar. Deus tem promessas para nós. Pastora, como fazer para me tornar uma mulher madura? A Bíblia responde, Mateus 6:6. Quero ler com vocês. Dá para colocar ali Mateus 6:6? Olha o que a Bíblia vai dizer, olha o segredo para você se tornar uma mulher madura. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Fecha a porta, ore ao teu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto recompensará. Então o seu pai que vê o secreto, o que ele faz? Ele te recompensa. Pastora, qual o segredo para me tornar uma mulher madura? Na oração. Sabe por quê? Quando você vai até o Senhor na oração, quando você dobra os seus joelhos, manifestações começam a acontecer no mundo espiritual. Anjos são enviados, grilhões são quebrados, portas são abertas, muros na sua vida são quebradas. As coisas começam a acontecer em sua volta, sem que você perceba, sem que você veja. A mudança começa em você. Porque onde há oração, há a presença de Deus. E onde há a presença de Deus, o ambiente muda, tudo muda. Não é à toa que Satanás luta contra a tua vida para fazer você desistir e para você não entrar para o lugar onde o Senhor manda, que é o lugar de oração. Sabe por que ele luta contra a tua vida? E você coloca todos os empecilhos possíveis, são as distrações, são os afazeres, são os filhos, é tudo você coloca e não consegue entrar. Satanás, ele luta contra a tua vida, sabe por quê? Porque ele sabe que onde há uma mulher de joelhos, onde uma mulher a oração, os milagres vão acontecer. Ele sabe que uma mulher de oração, uma mulher de joelhos, é uma arma poderosa, é uma arma linda e tremenda na presença do Senhor. A força que vem através da oração é maior do que qualquer força visível que você possa imaginar. E o diabo sabe que as mulheres que oram são as mulheres que vencem. Como queremos vitória se não buscamos o Senhor como devemos buscar? E o Senhor aqui, Ele está nos ensinando. Às vezes você vai me dizer assim, pastor, eu não consigo. Eu tento, eu não consigo. Eu vou dizer para você, nós não somos perfeitas, mas vá.
Vá, nem que lá você deixe as suas lágrimas. Eu falei com vocês, Deus, Ele não rejeita uma oração sincera. Deus, Ele não ignora uma lágrima sua. Vá, não importa, mas vá, ajoelha, chega lá, fala, Deus, eu estou aqui. Deus, eu preciso do Senhor. Me muda, Deus, me muda. Porque antes das coisas mudarem, Pai, ao meu redor, algo vai mudar em mim. Algo vai mudar em mim, me muda, me transforma. Eu quero ser uma mulher madura, eu preciso. Vá ao Senhor, Ele pode. A oração de um justo, ela tem os seus efeitos. A oração, ela não muda as circunstâncias simplesmente. Ela muda você. Ela muda a mim. Sabe por quê? Porque a oração, ela tem o poder. A oração amadurece. A oração, ela transforma. Olha o poder da oração. A oração, ela tem o poder de transformar uma mulher ferida em uma mulher curada. Ela tem o poder de transformar uma mulher ansiosa em uma mulher em paz. A oração tem o poder de fazer você, mulher, que tem uma voz silenciosa dentro de casa, em uma voz profética dentro do seu lar. Você sabe por quê? Porque a oração, antes de mudar algo ao seu redor, ela vai mudar algo dentro de você. E quando muda algo dentro de você, não tem como. Algumas versões vai dizer em Mateus 6,6 que o Senhor, Ele você pede em secreto e Ele vai te recompensar publicamente. Algumas versões diz isso. Sabe por que Ele vai te recompensar publicamente? Porque quando há mudança dentro de você, as pessoas que estão ao seu redor começam a ver, começam a notar a diferença, começam a ver que você está mudando, que você é uma mulher que está dando certo. Todos vão perceber a mudança dentro de você. Olha, vamos, mulheres, tomar essa decisão. Você não vence com gritos. Você não vence na força. Você não vence do seu jeito. Você vence através da oração. Algumas estão aqui perguntando assim, pastora, mas eu oro. Eu tenho orado, eu tenho buscado. Mas a luta ainda continua, eu tenho tanta luta. Olha o que Deus diz para você. Mesmo orando, Deus parece calado, os céus parecem silenciosos, mas você precisa saber de uma coisa, Deus está trabalhando, Ele vê você, Ele ouve você, Ele está fazendo, Ele está afiando a sua fé, Deus está fazendo algo por você, então não acha que Deus está em silêncio. Sabe o que Ele está fazendo? Deus está preparando você para o que vem depois. Você pode crer nisso? Deus está preparando você para o que vem depois. Ele está te forjando, Ele está afiando a sua fé. Mas nós precisamos ir até o Senhor através da oração. Deus, Ele transforma as provações em triunfo. Ele forja a tua fé, porque a oração, ela molda você. Vocês estão entendendo o poder da oração? Lia deixou um legado. Por quê? Lá de trás, desde o momento que ela viu que ela era desprezada, ela foi ao Senhor. Ela venceu, deixou um legado de desprezo, de sofrimento e de dor, mas ela venceu. Raquel decidiu não buscar o Deus de Jacó, passou por tantos problemas, teve o sonho realizado, mas morreu, não pôde contemplar os sonhos da maneira que ela queria. Mulheres imaturas, tomem cuidado. E nessa noite, minhas irmãs, eu quero perguntar para você, não importa o que você está passando, o que você está sentindo aqui nessa noite, se você estiver disposta a mudar, eu queria que os levitas se posicionassem aqui, por favor. Se vocês estiverem, não vão olhar para eles não, vamos continuar aqui. Se vocês estiverem dispostos a mudar, Deus, Ele não rejeita um coração contrito. Ele está aqui, Ele está aqui. E aquilo que você acha que é impossível aos seus olhos, o nosso Deus se faz possível nessa noite. Ele está aqui. Agora, se você quer essa mudança, fala para Ele, Deus, eu estou aqui. E eu estou disposta a começar a lutar. Deus, diga para Ele. Eu estou disposta a começar a lutar. Você pode fechar os seus olhos, nós queremos orar por vocês. Os levitas vão subir, deixa eles, deixa Deus trabalhar na sua vida. Não perca a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Começa a dizer para o Senhor, Deus, eu estou disposta a mudar.
Diga para o Senhor, aí dentro do seu coração: Deus, chega, eu não aceito mais viver aprisionada nessa situação de imaturidade. Deus, muda a minha história, eu quero sair daqui decidida a buscar no Senhor esse amadurecimento que eu tanto preciso. Começa a clamar, começa a clamar. Sabe o que eu profetizo nessa noite? Ainda vocês de olhos fechados, vocês orando, eu profetizo que vocês vão vencer. E você será reconhecida não porque venceu, mas como você venceu. Porque eu já ministro na tua vida que você vai vencer. Você vai vencer. E outras mulheres vão querer saber como você venceu. Oh Deus, em nome de Jesus. Fala com Ele. Eu quero, Senhor, eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a viver como uma mulher madura, uma mulher de Deus. O Senhor, Ele pergunta para você se você está pronta. Você está pronta, mulheres? Você está pronta para orar como num corão? Você está pronta para crer como nunca creu? Porque o Senhor, Ele está pronto para te ouvir.